Olá a todos, olá treinadores. Vim começar aqui hoje com uma perspectiva sobre o Mesprit. Eu comentei no meu vídeo anterior que a ultimate dele de redução de status era acumulativa. Bom, essa ultimate já foi acumulativa na versão anterior e eu já lutei contra pessoas que isso aconteceram. Acontecia antes da versão 2.0. Depois da publicação do meu vídeo, algumas pessoas fizeram os testes e isso não acumula mais. Então tá aqui o vídeo de demonstração. Essa descoberta foi me relatada pelo Regex, um dos admirados, eu admiro muito aquele cara, ele joga pra caramba, faz uns testes massa, e ele foi testado aqui pelo Fusion e desvendado pela gente pelo grupo de ciência do Pocket Contest. Então tá aqui o vídeo, já está com os debuffs, né? E aí vai uma segunda ultimate do Mesprit e aí então ele só renova o tempo. Peço perdão por esse erro, porque eu falei ele com dados da versão 1.9 e agora vieram dados novos da versão 2.0. Quero lembrar que o jogo não tem tantos changelogs, mas isso já aconteceu em outros casos. Eu vou demonstrar aqui também para vocês num vídeo de um cara bobão aqui, que ele está aqui contra um Kyogre demonstrando os times iniciais, né? Então aqui tem 4 debuffs de velocidade no Kyogre. Ele tem ali uma determinada velocidade. Eu marco aqui e aqui eu tenho um número muito importante que é necessário que vocês observem, né? Que eu não consegui pegar ele certinho o tempo. Vamos lá. E aplicou aqui de novo. E aí vem o slow do Swampert. Aí, nós temos aqui então o número 2. Então é 1, 2, 3, 4 reduções de velocidade. E ainda depois vem a do Kingdra, tornando a redução de velocidade diferente. Então o que nós temos? Antigamente algumas coisas eram acumulativas e outras coisas não eram. Também já fiz um outro erro desse, referente ao óculos do sábio, né? Que antigamente esse era o efeito dele. Ele dava poder de habilidade e hoje ele dá só ataque especial. Então, algumas mudanças aí que aconteceram de versão para versão e eu não consegui. Eu falei com dados da versão anterior, muitos dados aí. Então, eu não consegui me adaptar tão rápido quanto o jogo, né? Algumas mudanças aí importantes. Para vocês ficarem espertos também, que não importa essencialmente o que você sabe hoje, às vezes o que você sabe hoje pode mudar em uma versão anterior. E quando eu digo isso, se coisas vão acumular, se coisas não vão acumular, se coisas vão funcionar junto, se coisas não vão funcionar junto, elas mudam. E fiquem espertos porque a ótica do vídeo de hoje é sobre coisas que mudam. E o que eu venho a comentar são sobre os pokémons de sacrifício de combate e Pokémon atacante e estrutura. Para quem não sabe, esses meninos aqui, Cobalion, Virizion, Terrakion, Keldeo, Ash, Squirtle e alguns outros mais que eu adicionei, estão correlacionados com o vídeo anterior, mas eles têm uma grande possibilidade de adaptação. E por isso é necessário um estudo mais aprofundado sobre isso. Bom, vamos lá então aos detalhes do vídeo. No vídeo anterior, comentei sobre a ideia do sacrifício na valorização do receptor, aquele que vai receber esse buff do sacrifício 3, né? E esses são os caras que vão buffar ele. Então, os buffs têm essas valorizações, mas ele tem a necessidade de ter 2 sacrifícios, 2 pokémons mortos para essa questão, né? Para ter um receptor muito forte. Comentei sobre as questões de counter e outras coisas mais. Continuando a partir dessa ideia, existe uma outra vertente sobre os pokémons de sacrifício, que é o uso do sacrifício em modo de combate.
né? Então eu venho trazer aqui vocês uma das primeiras indagações. O que é um Pokémon de estrutura? Pokémon de estrutura é aquele que compõe a estrutura de um time, que faz-se necessário para que o time faça alguma coisa. Por exemplo, Cresselia, ela é um suporte healer. Ela tem a possibilidade de curar, mas além disso, ela tem a capacidade de melhorar a fúria do time. Então, por conta disso, Pokémons que necessitam de fúria usam Cresselia como estrutura de combate. Essa é uma das primeiras questões. Então, a ideia de suporte ou healer é uma subclasse da ideia de estrutura. E isso é a primeira ótica que vocês precisam aprender e não decorar, tá? Vamos dar sequência em um outro Pokémon. Esse Pokémon aqui, um pouco mais complexo, Groudon, ele tem a possibilidade de fazer um buff, né? E vai dobrar o dano, poder e habilidade do tipo fogo e terra, da defesa e tudo mais. Então, ele é um buffer no ponto de vista de estrutura. Ele também é tanker para algumas outras questões. E ele também pode ser damage. Não damage, nossa, monstro. Mas um cara que dá damage. Alguém que vai dar um pouco mais de damage que a Cresselia. E lembrando que eu já vi um Groudon absolutamente poderoso, que é o Groudon do Sr. Kanye, que infelizmente teve algumas questões e decidiu sair do jogo. Mas eu admirava muito, então estou quase de luto por conta da sua saída. Admiro muito sua questão de habilidade e interpretação do jogo. Né? E esse cara tinha um Groudon de damage. E o Groudon dele dava soco e eu já perdi para esse cara. Bom, whatever. Vamos lá dar continuidade. Aqui então uma outra modificação da ideia de estrutura é o Buffer Disable. Né? Então o Uxie é um Pokémon que ele vai ter a capacidade de melhorar a velocidade do time todo, além de uma defesa por completo. Então ele tem essa função de ajudar o time. E ele também tem a função de Disable. Essa função de Disable ela é interessante como estrutura se caso vocês estiverem jogando com algum Pokémon de grande fragilidade. E mesmo que você tivesse defesa, não seria suficiente. Ou você pode usar o Disable para ser chato mesmo e desejar que as pessoas te agridam na rua, que façam macumbas na frente da sua casa, que cortem uma boneca, coloquem na frente da sua casa cheia de pimenta, coisas assim, né? Whatever, né? Bom, Pokémons que podem ser considerados de estrutura. Uxie, Giratina, Groudon, Kyogre, Tapu Bulu, Tapu Koko, Tapu Lele, Meloetta, Cobalion, Virizion, etc. Tá? Todos esses que têm alguma capacidade de dar um buff para o seu time, de dar disable no time oponente ou dar algum debuff no time oponente, coisa desse tipo. Melhorar a fúria, melhorar coisa assim. Isso é a ideia de estrutura. Então, para que eu tenho que invocar essa questão? Porque um dos Pokémons que eu avancei profundamente o estudo era o Buzzwole. E ele não podia ser um Pokémon de estrutura, seja ela qual fosse. Ele só podia ser damage, sobrevivência ou velocista. E damagear em algumas outras coisas mais. Agora nós vamos entrar numa temática totalmente diferente. E vou elaborar aqui uma outra além dessa. Então, esses aqui são estruturas. Certo? Agora eu venho e faço a pergunta. O que Virizion é? O que Virizion é? Ele é damage? Ele é sacrifício? Ele é sacrifício puro? Ele é buffer? Ele é debuffer? Então eu digo aqui a vocês. O Virizion é tudo isso aqui. Tanker buffer, tanker suporte, debuff sacrifício de combate, damage estrutura de sacrifício de combate, sacrifício puro, sacrifício de combate, estrutura de damage, estrutura com debuff, estrutura com buff, tanker de espinhos, esse aqui vai merecer um vídeo especificamente sobre isso, e velocista debuff. Essas são 12 formas que eu consegui catalogar sobre este Pokémon. E eu tenho todas elas já mais ou menos esquematizadas em PDF e vou disponibilizar conforme for necessário. Então, se for necessário, eu vou fazer um vídeo sobre algumas coisas. Mas acredito que esse aqui já vai abordar bastante coisa. Continuando. Bom, a ideia do Virizion,
levantando a ideia que eu vou trabalhar aqui, que é sobre a estrutura, independentemente de qual versão dela que será trabalhada. A ideia de estrutura é por conta da sua passiva. A sua passiva vai fazer o seguinte: qualquer Pokémon que usa habilidade do tipo lutador, qualquer, vai aumentar o seu poder de habilidade em 30%, defesa especial em 20% dos aliados do tipo lutador por 4 rounds. Acumula 4 vezes e durante a batalha aumenta a própria defesa em 5%. Essa aqui é do cobalho, tá? Então, a vantagem de usar esse tipo de técnica é que você não tem a necessidade do sacrifício. Então você pode usar isso aqui com ele vivo. Vivo, isso mesmo. Então o Virizion não necessariamente precisa morrer para ele fazer alguma coisa dentro do jogo, né? Então, o que é importante aqui? Que se isso dura 4 rounds, é absolutamente necessário que você fique renovando esse buff a todo momento. E aí você vai ter a seguinte ótica: um Poké apenas pode não conseguir 100% do buff, né? Principalmente o Terrakion, porque o Terrakion vai bater com algumas skills tipo rocha para fazer as marcas. Então eu recomendo que sejam utilizados pelo menos 2 Pokémons lutadores, mesmo que você já só tenha uma passiva dessa. Não precisa ser um Pokémon lutador, mas alguém com ataque lutador, tá? Então essa aqui é a primeira ótica da estrutura como Virizion. Vou dar o Virizion, Cobalion, Terrakion, whatever. Vamos dar continuidade nisso aqui, né? A grande questão que eu venho levantar aqui é se o poder de habilidade acumula, né? A ideia de uso do Groudon, que vai dar um poder de habilidade para um Pokémon como este, né? Do tipo fogo. E eu vou usar o Virizion, Cobalion ou Terrakion com a ideia de usar este poder de habilidade Justiceiro para também buffar um Pokémon lutador. Então eu vou estar buffando com 2 Pokémons um outro Pokémon. Ok? Então, para isso agora nós vamos no Excel e teste ao vivo. Já deixei aqui preparado para os senhores, né? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte: eu vou bater normal, né? Vamos brincar aqui de bater normal, né? Vou usar ataques do tipo metal. E aí uma hora vai chegar o ataque do Infernape e nós vamos fazer alguns testes, ok? Bom, então eu vou usar esse ataque aqui de fogo. Vamos lá fazer aqui alguns testes. O primeiro, então eu tenho uma certa quantidade de status, de dano dentro do cristal, né? Vou jogar aqui, óbvio, como vocês sabem, no meu Excel. E aí eu vou bater com um Pokémon de fogo. Né? E aí então eu tive um certo damage ali, ok? Aplicou um damage ali. Vamos lá aplicar essa configuração, né? Tá aqui o meu segundo dado. Eu peguei esse segundo dado? Peguei, né? E vamos aqui para o Excel. Ok, então sem o uso do poder de habilidade, eu tenho aqui um damage antes 25, 8. 662 e depois eu tenho um damage de 2627358, né? Então teve essa diferença aqui, ok? Aqui faltou um número 2 que a gente já arruma. Então tá aqui, essa aqui é a estrutura. Beleza, o que nós vamos alterar? Eu vou usar essa skill aqui, né? Aqui ele está copiando a velocidade nos caras, talvez não dê tanto para trabalhar isso, né? Mas a gente já chega lá. Vou bater aqui de novo, e agora ele está com o poder de habilidade, né? Buffado ali pelo senhor Groudon, né? Whatever. Vou usar aqui o ataque, então, giro de fogo. Vamos compreender da onde para onde que nós vamos ter o damage. Então, nós estamos partindo daqui e vamos para 5, 8, não sei o que, alguma coisa. Né? Tá aqui o segundo damage. Então, o meu novo antes é 5, 6, 1, 6, 4, 2, 2. E o meu novo depois é
58055956, né? Então, vejam que existe uma diferença de poder de habilidade entre esses dois, certo? Existe uma diferença aqui. Ok, agora a continuidade dessa questão é que eu vou tentar usar ataques do tipo... Aqui não vai dar que eu vou perder o cristal, então eu vou sair, vou entrar de novo e vou fazer a mesma metodologia. Pausando. Não posso pausar, né? Porque senão tira a credibilidade do processo. Às vezes os caras acham que eu vou fazer algum tipo de alteração. Então vamos dar sequência igual, né? Bom, só para comparar no vídeo, né, após o buff do Groudon, né, vai ter aqui o mesmo status que tinha no cidadão. Ok, whatever. Só que dessa vez nós vamos usar também os ataques do tipo lutador do Cobalion. Para provar a minha teoria, aliás, provar não, para pôr a teste a minha teoria de que o poder de habilidade da passiva do Cobalion mais o poder de habilidade do terreno do Groudon acumulam para esse cidadão, né? Então eu vou partir aqui do número. Nossa, ficou bem ruimzinho ali. Tomara que dê para pegar. Deu. E o último aqui, vamos usar então esse aqui. Ótimo, então temos aqui um novo dado. Eu utilizei ele duas habilidades do tipo lutador dentro do jogo, né? E o meu antes então é 2495174. E o meu depois é 2712140. Então, existe uma diferença sim entre o poder de habilidade acumulativo daqui para cá, certo? Lógico, óbvio que eu não usei todo o poder de habilidade que o Cobalion poderia ter feito, né? Mas aqui já serve para entender o seguinte: isso aqui acumula. Você pode usar o poder de habilidade de terreno mais um poder de habilidade desse aqui. E a defesa também acumula. Então, meus caros, aqui vem uma nova perspectiva de como vocês vão montar times. Esse aqui, então, seria a estrutura. Esse aqui seria a estrutura, seja lá qual for o tipo de estrutura que vocês forem usar. E esse aqui seria o Pokémon atacante, aonde eu vou concentrar maior número de fusão, aonde eu vou concentrar maior número de carta de avanço, aonde eu vou ter os melhores acessórios e as melhores HS. Porque eu vou estar canalizando todo o meu poder de habilidade, buffs e outros mais em um Pokémon. E isso aqui muito provavelmente vai superar se aqui estivessem dois sacrifícios. Lembrando que esse que está de estrutura, ele também pode ser um sacrifício. Mas ele não precisa ser um sacrifício puro. Ele pode ter um status alto, ele pode ter fusão 20 e pouco, ele pode ter intimidade 20 e pouco, ou 90 e pouco, pode ter tudo que um Pokémon normal tem. Só que daí, se ele ficar vivo, ele está bufando. Se ele morrer, ele vai bufar do mesmo jeito. É isso que vocês precisam fazer. Então, vem aqui a ideia do Pokémon de estrutura de combate. É isso que quer dizer. Mas não esqueçam que vocês vão estar bufando um atacante. E é por isso que ele se torna estrutura. Existem modificações disso. A primeira que eu vou começar a trabalhar aqui é o Mewtwo X de cobre. Então, Mewtwo X, ele seria o grande poderoso atacante. Tapu Lele seria a estrutura do Mewtwo X e Cobalion também. Então, quer dizer, as fraquezas do Mewtwo, elas talvez possam ser vencidas pelo Cobalion e talvez pela Tapu Lele. Mas esse cidadão, ele vai estar com um buff de defesa da Lele, com um buff de defesa do Cobalion, o poder de habilidade dos dois e o próprio ataque. Então, se esse cara ficar agindo novamente, ele pode pegar o buff dos outros e acabar com tudo. Então, fica aqui uma das dicas, né? E vamos analisar aqui com um pouco de cautela sobre os status, né?
Então, o ataque ele não vai buffar em nada, mas você pode aproveitar o ataque em linha, que daria 40%. Ataque especial também não buffa em nada, mas se não tiver 7 trovão, não usa. Mas o poder de habilidade, meus caros, chega a 220%. E defesa especial, 130%, porque vai acumular tanto da Tapulelê quanto do Cobalion. Então fica forte pra caramba. Né? Dando continuidade aqui, eu venho apresentar uma outra modalidade, que é o Virizion planta carnívora. Lembra que eu estava comentando que não necessariamente você precisa usar o Pokémon Estrutura como alguém que vai ser um sacrifício de combate. Mas você pode usar um Pokémon de estrutura como da Mage. E aí outros serão estrutura para ele. Então o que acontece? O Tapu Bulu ele bufa a planta. E o Virizion se auto-bufa. Ele é lutador. Então se ele ficar usando só skills do tipo lutador, ou vocês deixarem o Bulu com a skill lutadora, então somente esses dois já conseguem se auto-bufar. E o Virizion ficaria com o mesmo 220 que eu apresentei ali do Mewtwo. Então, sendo que você pode ter esse tipo de combo, né? Aí você não precisa de mais nada além desses dois. Então coloque um Disable para atrapalhar o time adversário. Coloque um Uxie que ele vai aumentar a velocidade. Então aqui a fusão que vai ser recomendada para Uxie vai ser de 22, 23, no máximo 25. Fusão aqui 22, 23, no máximo 25. E aqui você vai de 25 para cima. Não é quer dizer assim que você tem que ir de 25. Mas esse aqui vai estar concentrando todos os buffs. Então é interessante que também nele você concentre mais cartas de fusão, mais cartas de avanço, melhores HS e outras coisas mais. Agora, você concentrar todos os seus recursos em alguém que não vai estar projetado para fazer alguma coisa, então aí é bobeira. Então, se começar a fazer isso, começa a manipular desta ordem aqui. Né? Então, se vocês fizerem isso, ó, o ataque, nada, né? Ataque especial, 40%, se você estiver com sussurro dracônico. Poder de habilidade, 220, somente com esses dois. Vantagens, defesas dele vai ser 180, porque você tem a defesa do Virizion, defesa do Bulu e mais a defesa do Uxie. Né? E além disso, tem a velocidade do Uxie. Então esse time aqui é uma das coisas mais absurdas que podem acontecer no Pocket Contest no momento de agora. Recomendo esse aqui para quase todo mundo. Bom, vamos dar sequência aqui nas possibilidades, né? Que é o Buzzwole Giga. Vou fazer aqui uma análise um pouco mais profunda desse aqui. Essa mesma estrutura, né? Ela pode ser pensada o quê? O Buzzwole é do tipo lutador, então ele pode ser bufado por esse, por esse, por esse. E ele também é do tipo inseto, então ele pode ser bufado pelo Genesect também. Vantagens incríveis. O Genesect, ele bufa, aumenta ataque especial. Todos os pokémons do tipo inseto, 5 rounds, 25%. Aqui tem o poder de habilidade. Faz ele ainda ter 80% de chance de causar ataque e ataque especial em 30% em todos os inimigos. Né? Então, incrível. O próprio Buzzwole tem o buff de ataque, que aumenta 30%, né? A cada rodada, toda vez que alguém recupera a vida. Então, olha a quantidade de buffs que é possível colocar no Buzzwole Giga. Né? Então, aqui ainda tem a propriedade do Virizion no Cobalion do Terrakion, que vai ter a ideia do lutador. E a skill Incomodar do Buzzwole ainda tem a possibilidade que se o cara morrer nisso aqui, ele ainda ganha mais 20% de ataque. E ainda tem um ataque em linha. Então isso aqui é um damage fenomenal. Então eu estou falando na ordem de 115% de possibilidade. Tá? Ataque em linha, passiva do Buzzwole, passiva do Genesect, mais a skill Incomodar. Ataque especial 25% por causa do Genesect. Poder de habilidade 220. A defesa especial fica mais baixa e a velocidade nem tanto. Né? Então, mas aqui eu tenho 115% de ataque. Se você colocar a carta de avanço em velocidade para cobrir a fraqueza e um pouco de fusão, porque fusão é interessante para aumentar ataque, depois eu faço um vídeo disso, vocês pedem aí. E também carta de avanço no ataque, esse cara vai bater muito. Lembrando que com o buff
do Genesect, o Bullseye também usa ataque especial, tá? Em menor quantidade, mas usa, né? Então lembrando aí que vocês podem ter tipos de personalidade diferente, tipo de status diferente, tipo de acessório diferente por conta dessa estrutura de time. Então o que vai ser no Bullseye Giga? É um Bullseye Mega Ultra Power, Genesect, Cobalion, Virizion ou Terrakion. Então, essas são as estruturas, elas podem ser de sacrifício ou não. Bullseye Giga Power e Genesect de estrutura, não o Genesect de sacrifício como receptor, né, lá da turma dos receptores do sacrifício duplo, né? Então vejam que os Pokémons eles podem mudar de degrau dependendo da estratégia e objetivo que vocês fizerem. E isso que falta nos jogadores, saber para onde vocês devem ir, qual time vocês devem fazer, né? Então, eu venho aqui trazer essa comparação. Imagine que vocês vão comparar isso aqui, né? Olhem esses números, né? Não precisa de sacrifício nenhum. Posso jogar com outro suporte, por exemplo, Regigigas, Tiranitar, sei lá, né? Vantagens, ó. Em ataque, o Bullseye Giga vence. Em ataque especial, o sacrifício vence. Em defesa física e defesa especial, o Bullseye Giga vence. Em velocidade, o sacrifício vence. Mas em poder de habilidade, o sacrifício perde feio. Feio mesmo. Estou falando da ordem de 220% de poder de habilidade. Isso aqui é altamente significativo. Então, das minhas recomendações, vem alguns times, mas por favor, não só copiem os times, tentem entender a lógica disso, né? Então, vai aqui o Bullseye Giga, né? Vão ter essas configurações aqui, 115% de ataque, poder de habilidade 220, defesa física. Então, esse aqui é o que carrega a maior quantidade de ataque em buff com poder de habilidade absurdo. É muito provável que se você tiver um cara desse aqui como atacante, ele vai ser um soco, um kill. E tomara que não seja ultimate, porque ele já mata tudo, né? Ok, tá aí uma das dicas para vocês, mas deficiências, velocidade zero, né? Aqui, Tapu Bulu, Virizion e Uxie. Lembrando que aqui o Uxie vocês podem substituir por qualquer outra coisa, por exemplo, como o Arceus, que vai buffar ataque especial, e vai ter lá a plaquinha que vai ajudar a turma, né? Então, esse cara aqui, ele vai ter a ideia de 24% de velocidade, ele também tem o poder de habilidade projetado em 220, só que a defesa dele é monstra, 180. Esse aqui vai ter a maior defesa de todos desses tipos de combo e também vai ter uma velocidade muito legal, né? Então isso aqui vai dar certo por conta do buff do Uxie, mas também pode ser substituído pelo buff do Arceus, se vocês quiserem. Aqui um outro modelo, né, que é a Tapu Lele, Mewtwo X e Virizion. Então aqui vocês vão ter grandes magnificências também, não tão grande quanto o dos outros dois que eu já citei acima, mas esse cidadão ele rouba buff dos outros, e é importante lembrar que na montaria é possível comprar psíquico e lutador. Assim como também nesse cara aqui é possível comprar inseto e lutador. Já o de planta tem alguns buffs ali na base, mas eles não têm traje para planta ainda, né? Então esse aqui também é interessante e também tem essa questão de agir novamente com a Tapu Lele, que vai ficar muito legal. E também essa questão de roubar buffs. Então roubar buffs com agir novamente vai ser muito maneiro. Recomendações aqui para vocês, esse time aqui é maneiríssimo. Bom, vamos aqui a outro exemplo, que é o Del, Kyogre e Cobalion, né? Então o Kyogre, o pessoal comenta muito que ele perdeu espaço depois que veio os lutadores. Eu concordo um pouco, mas é que as pessoas não souberam se adaptar. Inclusive eu não soube me adaptar tão bem assim ainda. Estou aprendendo. Bom, o que eu tenho aqui é para dizer: Kyogre com o poder de habilidade do Keldeo, mais o poder de habilidade do Cobalion, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Aqui a questão: o Keldeo ele pode ter o poder de habilidade
o ataque especial em 45, porque ele tem o durante a batalha dele, whatever, né? O poder de habilidade aqui, eu não sei se ele é 280 ou 220. Vou até abrir, vou pausar e abrir o book lá rapidinho. Pronto, abri aqui o Keldo, né? Então aqui ele diz que quando se usa o ataque do tipo água ou lutador for liberado, o Keldo recupera 20% da energia. Essa energia está errado, é fúria. E poder de habilidade em 20% por 3 rodadas. A minha pergunta que eu não sei responder é se esse poder de habilidade, ele acumula com a do Cobalion. Por quê? Porque ambas são skills passivas e é muito provável que skills passivas não acumulem. Mas eu já li muito sobre esse time e ele é um time consolidado. As pessoas recomendam bastante ele. Só não tenho certeza sobre isso. De qualquer forma, o que eu posso dizer é o seguinte, que aqui a poder de habilidade poderia ser até 280, que seria o maior poder de habilidade possível dentro dessas combinações, desses times aqui que eu estou tratando, né? Mas se não for, vai ser 220. E qual que é a vantagem desse time? É a fúria. Se você usar um ataque do tipo água, ou do tipo lutador, ou dele mesmo, ele ganha fúria. E a ultimate do Keldo manda marca. Então é interessantíssimo a ultimate do Keldo. E ele também tem um poder de habilidade 150 na ultimate dele. Ele também é um dos maiores, aliás, ele é o maior atacante do sacrifício, que ele bate 173. Os outros não chegam neste patamar. O Terrakion, que tem mais ataque, 157. Virizion e Cobalion são 121. Então, Keldeo é o maior atacante dos pokémons de sacrifício. Apesar que ele não ignora a defesa, com todos esses buffs aqui, meu caro, mata tudo, mata tudo. Se caso não matar, ele mesmo manda a marca e o Cobalion vai lá e ignora a defesa e mata, né? Então, interessantíssimo aqui. Então aqui você vai ter vantagem de fúria nesse time aqui, Keldo, Kyogre e Cobalion. Só peço aos meus inscritos que deixem nos comentários sobre essa questão aqui, se acumula ou não. E eu gostaria de saber, para quem estiver assistindo esse vídeo, qual desses times vocês gostariam de fazer. Lembrando que quase todos eles é possível de conquista com o fragmento universal. Bom, vamos lá aqui ao terceiro time e uma das minhas recomendações. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Ok, vamos lá. Então aqui eu tenho Ash Infernape com Cobalion. Aqui lembrando que Cobalion Virizion Terrakion, pode ser qualquer um, tá? Ele aumenta ataque, que é uma das coisas que o Ash Infernape faz. Em vez de ele pegar a fúria, assim como os outros, ele pega ataque. E isso aqui sim acumula. Ataque especial também. Poder de habilidade aqui vai chegar na gama de 120, não é tão forte quanto os demais, mas ele também aqui vai ter a questão da fúria pelo Ash Squirtle. Então vocês podem fazer desse tipo de situação para melhorar esse senhor aqui. E também podem ser feitos com Groudon e outras coisas mais. Vai aí da imaginação de cada um. E aqui um dos times absolutamente consolidados. Eu não quis colocar aqui as possibilidades de estrutura dele, porque o Marshadow ele tem algumas condições, né? E uma delas eu falei errado até. O Marshadow ele tem uma que ele precisa apanhar e outra que ele precisa não apanhar. E aí ele vai ter esses dois buffs. Então, ele seria o atacante e esses dois seriam a estrutura. Coisas que são legais de lembrar. Geralmente os pokémons psíquicos têm vantagens contra esses pokémons aqui. E o Marshadow vai lá e explode tudo. Então ele vai ter o buff tanto do Giratina quanto do Cobalion. E isso fica fenomenal. Fenomenal. Além disso, aqui o que nós temos? Que o Giratina tem fraqueza contra Fada e não consegue, tem muita dificuldade para matar um Regirock ou coisa do tipo. Mas vamos ser bem claros, né? Qualquer um tem dificuldade para matar um Regirock. Então Cobalion mataria as Diances, matariam as Fadas e matariam os Regirocks, além disso, né? E todo o resto vem com o Marshadow e ele detona tudo. Então, coloquei aqui só estrutura e cobertura. Fiz aqui alguns outros modelos, que seriam também a Firomosa, que seria interessante buffar o ataque dela, não só o poder de habilidade, outras coisas mais.
Que a Firomasa, ela tem poder de habilidade superior a do Buzzwole. Já tem aqueles negócios de chance de agir novamente, que é muito interessante. Ela também vem uma atualização que muda alguns ataques dela. E a passiva dela começa a fazer com que ela haja novamente e que se torne um Pokémon perigoso. Né? Ela pode ser combinada com a Meloetta Piroeta. E aqui vai fazer o seguinte. Meloetta Piroeta não vai funcionar contra Celebi. Não vai funcionar contra... tela azul. Não vai funcionar contra Celebi, Cresselia e Diancie. E aí então vem a Firomosa e dá cobertura nisso, mata todo mundo. E o Cobalion vai lá e mata a Diancie. Coisas assim, né? E aqui algum outro exemplo que eu quis trazer, que é que não necessariamente vocês precisam usar esse Pokémon estrutura de sacrifício como simplesmente estrutura. Você pode usar ele como atacante. Colocar ele no centro, ser valorizado pelo Arceus e também ser valorizado pelo Uxie. Nessa forma aqui, ambos são valorizados. Tanto o Arceus quanto o Cobalion pelo Uxie. Então esse aqui seria um time de atacante duplo. Né? Então fica aqui as dicas para vocês de time, né, sobre essas questões. Outro que vou aqui trazer então é a minha conclusão. Então esta skill ou qualquer outra dessas skills que são perante a passiva, né, e tem outras versões dela como Black e White, né, elas não necessitam de sacrifício. Então times como esse aqui, Tapu Lele, Mewtwo e Virizion, né, eles podem ter a seguinte situação. Esse Pokémon ele é estrutura. Se ele não morrer, ele vai estar consagrando essa opção. Se ele morrer, ele vai estar consagrando essa opção. Então, você vai fazer uma espécie de armadilha para o seu oponente. Porque se ele não tiver como ignorar defesa, é muito provável que o Mewtwo não vai morrer. Ele vai ter que matar ou o Tapu Lele ou o Virizion. E se ele matar o Virizion, está aqui a armadilha do sacrifício. Mas, se você está pensando que não necessariamente ele não precisa morrer, né? Porque isso aqui também é válido. Um deste, né, vivo, vai valer mais do que um desse? Não sei. Talvez essa velocidade aqui seja interessante. Como eu já estava demonstrando lá em cima, às vezes compensa deixar ele vivo. E por isso, então, eu trago algumas opções. Você pode fazer o seu Pokémon de sacrifício, né, não ser de sacrifício. Ele pode ser de uma estrutura de tanker, ele pode ser uma estrutura de healer, ele pode ser uma estrutura de suporte, ele pode ser uma estrutura de combatente. Ele pode ser o que você precisar. Ele pode ser aquilo que você quiser. Pode não ser o mais certo hoje. Pode não ser o mais certo de forma geral. Mas talvez no seu server. Talvez contra aquele oponente. Talvez contra aquela situação. Se você pode ter disso, então use, por exemplo, um Virizion com isso e um Cobalion com isso. Porque algumas vezes vai ser interessante que você use Friend Guardar para Tapu Lele não morrer. E aí ela vai manter a estrutura da sua estratégia, que é levantar e fazer crescer o Mewtwo até ele ficar gigante. Então, não se fechem ao uso desses Pokémons, que ele deve ser especificamente esse, de forma obrigatória. Porque vocês podem usar essa ideia, e se você for usar esta ideia, talvez você não queira que ele morra. E se você estiver usando isso aqui, né, que é uma combinação de 3 Pokémons, não é possível com nenhuma outra ideia, né? Vai ter que ter um poder de habilidade, uma passiva mais um Pokémon para receber os dois. Só é possível com o Virizion, que nem eu disse aqui em cima. Somente essa aqui até o momento na versão 2.0. Tirando essa, você sempre vai precisar de 2 Pokémons para erguer um. Então, talvez não seja necessário construir essa estrutura. Talvez você pode migrar para uma dessas estruturas aqui. Por que migrar? Por que se adaptar? Por que ser específico contra aquela situação? E aí, então, eu termino com a minha conclusão. Não é
o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin. Então, se amanhã vier uma atualização, você está pronto? Quando veio a atualização do suporte, você estava pronto? Quando veio os sacrifícios por fragmento universal, você estava pronto? Quando veio a base, você estava pronto? Então, tem um tempo para você se adaptar. E às vezes você vai precisar ser diferente naquela situação. Você vai precisar ter uma opção contra determinado adversário. E se você não tiver aquela opção, você vai perder. Então, meus caros, abram a mente de vocês e não sejam focados em uma tabela única de como você deve jogar. Você tem que pensar, esse aqui é meu server, isso aqui é o que eu quero fazer. Essa aqui é a Liga dos Campeões, eu quero jogar com 3 times. Eu não quero jogar com 3 times, quero jogar com um time só. Vou ganhar do Ferdinando que roubou minhas Beyblades. Vou ganhar daquela menina lá que fica me chamando de algumas coisas. Vou ganhar desse cara aqui para mostrar quem que é mais forte. Vou ganhar nas séries mundiais porque está me faltando ponto de acessório. Vocês devem se adaptar às mudanças e direcionar a conta de vocês ao que vocês precisam. É isso que eu tenho para dizer do sacrifício de combate. Valeu então. Quem gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o pessoal da sua guild, com o pessoal do seu WhatsApp e também no Facebook. Traga novos jogadores a esse game e vamos espalhar esse game aí que ele vai virar febre no Brasil. Agradeço a todos aí, valeu, fui!